Fala, leitor cego aqui, mais uma vez. Vamos dar continuidade aí eu acho que é a terceira parte, certo? Do livro Boa Sorte. Eu acho. Vamos lá. Muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos são os que decidem buscá-la. Ok. O gnomo, príncipe da terra. A viagem até o bosque encantado era longa. Eles levaram 2 dias para chegar até lá. Restavam, portanto, somente 5 dias para encontrar o lugar onde nasceria o trevo mágico. Não havia tempo a perder. Apesar disso, os 2 cavaleiros resolveram descansar durante a noite antes de iniciar a procura. Not e Sid viajaram separadamente e não se encontraram em nenhuma das paradas que fizeram para dar água a seus cavalos. Assim, um não sabia o lugar do bosque em que o outro estava. O bosque encantado era muito escuro, até mesmo durante o dia, pois as imensas copas da árvore mal deixavam que os raios de sol chegassem ao chão. A noite foi escura, fria e silenciosa, mas ainda assim os habitantes da mata perceberam a presença dos 2 visitantes. Bem cedo na manhã seguinte, decidido a encontrar o trevo, Not teve a seguinte ideia: o trevo mágico nascerá no chão. Quem conhece melhor cada palmo da terra do bosque encantado? Muito fácil, o príncipe da terra. Quer dizer, o gnomo. Ele mora debaixo da terra e construiu túneis subterrâneos em cada canto do bosque encantado. Ele me dirá onde o trevo mágico de 4 folhas irá brotar. 9. O cavaleiro do cavalo negro e da capa negra perguntou então a todos os estranhos seres que cruzou pelo caminho, onde poderia encontrar o gnomo, até que finalmente se viu diante dele. Que você quer? Perguntou o gnomo. Disseram-me que passou o dia todo procurando por mim. É verdade, afirmou Nof, enquanto descia de seu cavalo. Soube que dentro de 5 noites nascerá aqui o trevo mágico de 4 folhas. Como um trevo só pode brotar da terra, você, que é o príncipe da terra, deve saber o lugar em que ele brotará. Você é o único que conhece cada palmo do subterrâneo deste imenso bosque. Conhece como ninguém todas as raízes de todas as plantas, arbustos e árvores que há neste lugar. Se o trevo vai nascer dentro de 5 noites, você já deve ter visto suas raízes. Diga-me onde ele está. Pensou o gnomo. Você sabe tão bem quanto eu, continuou Nof, que o trevo mágico proporciona sorte limitada somente aos cavaleiros. Portanto, não tem nenhum valor para você, que é um gnomo, nem para os outros habitantes do bosque encantado. Diga-me onde nascerá. Eu sei que você sabe o lugar. O gnomo respondeu. Conheço os poderes do trevo mágico de 4 folhas, e sei que sua sorte limitada só contempla os cavaleiros que possuírem. Mas não vi suas raízes em nenhum local deste bosque. E mais, no bosque encantado nunca nasceram trevos. É impossível que o trevo da sorte brote aqui. Quem lhe disse isso provavelmente o enganou. Não será você que está me enganando? Já que não terá dito a Sid, o cavaleiro do cavalo branco e da capa branca, onde nascerá o trevo mágico? Perguntou Nof, num tom desafiador. Não sei do que você está falando. Não conheço esse Sid e não tenho ideia de quem disse semelhante besteira. Neste bosque nunca houve um só trevo, nem sequer de 3 folhas. Os trevos nascem aqui simplesmente porque não podem. Deixe-me em paz. Vivo neste bosque há mais de 150 anos e jamais me haviam feito uma pergunta tão estúpida. Adeus. Nof considerou então a empreitada impossível. Não é a primeira vez que encontro alguém que não está à minha altura, pensou. Montou de novo em seu cavalo, deu meia volta e achou melhor esperar até o dia seguinte. Talvez o gnomo tivesse razão. Merlin poderia ter cometido um erro em relação ao lugar ou à data. À medida que se afastava do gnomo, montado em seu corcel negro, Nof sentiu o que costumam sentir aqueles quem se diz que sua sorte não é possível. Teve um pouco de medo. Mais fácil, porém, foi substituir o medo pela incredulidade. Simplesmente não pode ser. Foi exatamente isso que passou pela cabeça dele. Assim, decidiu ignorar o que ouvirá do gnomo. Amanhã será outro dia e talvez a sorte me espere em um lugar diferente, pensou. Enquanto isso, Sid, o cavaleiro da capa branca, teve na manhã do 3º dia exatamente a mesma ideia que Nof. Ele também sabia que o gnomo era mais indicado para lhe dizer onde o trevo mágico poderia nascer. Passou o dia tentando encontrá-lo. Perguntou a todos os habitantes do bosque com quais cruzava pelo caminho até que, finalmente, encontrou o gnomo. Alguns minutos depois,
de o Cavaleiro 9 tê-lo deixado resmungando em frente a uma das estradas de sua caverna de incontáveis túneis. É você o gnomo do bosque encantado, a quem chamam de Príncipe da Terra? Perguntou Cid enquanto saltava do cavalo. Sim, sou eu. Ai caramba, outro iluminado. E você, o que deseja? Soube que dentro de 5 noites nascerá no bosque o trevo mágico de 4 folhas. Pensei que Cid não pode acabar. O Cid, o cavaleiro, não pôde acabar a frase. O gnomo ficou vermelho como um pimentão e encheu os pulmões e as bochechas de ar como se fosse estourar. Que história é essa desse maldito trevo mágico hoje? Já disse ao outro cavaleiro, não há nem jamais houve trevos da sorte nesse bosque. Simplesmente não pode nascer trevos aqui. Quem afirmou o contrário está errado e está fazendo uma brincadeira de mau gosto ou bebeu além da conta. O melhor que vocês podem fazer é voltar a seus castelos ou sair em socorro de alguma dama em perigo. Aqui estão perdendo seu tempo. Cid percebeu que algo estranho estava acontecendo. Segundo Merlin, um trevo mágico nasceria no bosque, mas de acordo com o gnomo, era impossível que, nas atuais circunstâncias, nascesse ali a qualquer trevo. Os dois provavelmente diziam a verdade, mas talvez cada um tivesse a própria verdade. Portanto, continuar procurando o trevo mágico poderia ser uma perda de tempo. Se, como o gnomo disse, fosse impossível brotar um trevo naquele lugar, nas atuais circunstâncias, então se tratava de saber que estava faltando para que um trevo pudesse nascer ali. Assim, Cid lhe perguntou enquanto procurava acalmá-lo. Espere. Você disse que nunca nasceram trevos em todo o bosque encantado? Nunca, jamais, resmungou o gnomo enquanto entrava em sua toca. Não vá embora ainda, por favor. Explique-me por quê. Quero saber por que nunca nasceram trevos neste bosque. O gnomo deu meia volta e respondeu. Por causa da terra, é evidente que é por causa dela. Ninguém nunca renovou esta terra. Os trevos precisam de terra fresca e arada. E a terra deste bosque é dura e compacta. Se ela nunca foi renovada ou árida, como é que pode nascer um único trevo por aqui? Portanto, gnomo, príncipe da terra, se eu quisesse ter só uma chance, ainda que apenas uma, de que crescesse um único trevo no bosque, eu deveria renovar a terra e trocá-la? Perguntou Cid. Obviamente, ou você não sabe que só se consegue coisas novas quando se faz algo novo. Se a terra não for trabalhada, a situação continuará a mesma. Não nascerá nenhum trevo. E você, sabe onde eu posso encontrar terra fértil? O gnomo já estava com o meio corpo na toca e com uma das mãos pronta para fechar a portinhola de madeira que separava do mundo exterior. Ainda assim respondeu a Cid. Há terra nova e fértil no território dos Cous, que fica perto daqui. É uma terra rica. Porque é onde os Cous, que são vacas anãs, depositam seu estrume. É por isso que aquela terra é boa. O cavaleiro agradeceu efusivamente ao gnomo, montou entusiasmado em seu cavalo branco e cavalgou sem perder tempo em direção ao território dos Couves. Sabia que suas chances não eram muitas, mas pelo menos já tinha alguma coisa. Chegou ao território das vacas anãs e ao anoitecer foi muito fácil encontrar a terra que falou o gnomo. Era uma terra realmente fresca, árida e muito adubada. Ele só pôde encher 2 alfarjóis, que era tudo que levava no cavalo. Era o suficiente para uma pequena extensão de terreno. Em seguida, o cavaleiro Cid arrumou com seus alforjes de terra nova para uma área bastante tranquila do bosque, longe de qualquer povoado. Encontrou um lugar que lhe pareceu adequado e arrancou as ervas e o mato que havia ali. Depois removeu a terra velha, aquela que nunca havia sido renovada, a de sempre. Finalmente jogou a terra nova no solo. Quando terminou, foi dormir, mas ele só havia encontrado terra para uns poucos metros quadrados. Seria justamente aquele lugar escolhido no qual nasceria o trevo mágico? A ser realista, seria muito improvável ter tanta sorte. Uns poucos metros entre milhares de hectares era como uma probabilidade em 100 milhões. No entanto, uma coisa era certa: ele havia feito algo diferente de tudo que tinha sido feito no bosque até então. Se não existiam trevos ali, se ninguém nunca os encontrou, era porque todos que tentaram haviam se limitado a repetir as coisas de sempre, as que todo mundo fazia, como bom cavaleiro. Cid sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir algo diferente. Ainda assim, ele sabia que eram mínimas as chances de que o trevo mágico de 4 folhas brotasse exatamente no lugar
onde escolhido para colocar a pouca terra fértil de que dispunha. Mas, pelo menos já sabia por que não havia trevos, e no dia seguinte saberia mais. Disso tinha certeza. Deitado com a cabeça apoiada no chão, Sid olhava a terra que acabava de colocar sobre o solo. Pensou que o gnomo dizia sua verdade e que Merlin também expressará sua verdade. Eram duas verdades aparentemente contraditórias. No entanto, agindo daquela forma, colocando terra nova sobre a terra de sempre, essa aparente contradição desaparecerá. Se não existiram trevos no passado, isso não significa necessariamente que no futuro eles não possam nascer aqui, uma vez que as condições do solo agora são diferentes, pensou. Adormeceu imaginando o trevo brotando da terra nova que havia espalhado. Sonhar com isso o ajudava a esquecer a pequena probabilidade de que aqueles poucos metros fossem escolhidos pelo destino para acolher o trevo mágico. O sol se pôs, restavam somente 4 noites. Continua